Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrian, vim aqui fazer rapidamente a revisão das turmas convênio, basicamente a revisão da nossa quarta avaliação, beleza? Então mencionar que o conteúdo material poliedro, a gente vai falar aqui do capítulo 13º, 14º, 15º e 16º, tá? De uma maneira bem resumida aqui. Mas pessoal, antes de começar mais uma vez, puder ajudar o tio Nelson, se inscreva no meu canal, fique à vontade, o canal também é seu. Então vamos lá, gente. O 13º capítulo fala da sociologia, da antropologia ou sociologia no Brasil. Aí são alguns autores, como Gilberto Freire, no seu livro Casa Grande e Senzala, em que ele fala da sociedade brasileira que surge a partir dessa estrutura desigual, escravocrata, racista, patriarcal, que é a Casa Grande e a Senzala. Né? Então o Brasil surge a partir daí. Uma estrutura desigual, o que reflete uma sociedade também desigual. Tá? O Gilberto Freire fala de uma tese de que o brasileiro, por ser resultado do branco, do negro e do índio, na verdade o brasileiro é o quarto elemento, é um indivíduo novo, né? O brasileiro, por ser um indivíduo mestiço, ele seria menos racista do que os outros povos. Né? Então a ideia de que, por exemplo, se eu tenho sangue negro, se eu tenho sangue indígena, né, eu sou mais tolerante em relação aos outros povos. Eu sou menos racista. O que é uma tese falha, né? É uma ideia falsa. Tá? Tanto é que é usado o termo democracia racial. Então Gilberto Freire ele enfatiza muito essa ideia de que aqui no Brasil brancos, negros e índios são tratados do mesmo jeito, porque existe uma democracia racial de que brancos, negros e índios têm as mesmas oportunidades. Essa é a tese dele. Tá? Já o Florestan Fernandes, que é o sociólogo que analisa muito essa questão, ele já diz o contrário. Não existe uma democracia racial. Essa ideia é falha. O que você tem é um mito da democracia racial, mito, uma coisa ilusória, um sonho, né, algo irreal. Quer dizer, você tem um mito da democracia racial. Brancos, negros e índios, né, são todos tratados de uma maneira legal, bacana. Não é bem assim. O Florestan Fernandes vai dizer que o brasileiro ele é muito racista. O brasileiro não fala da sua descendência negra nem indígena, fala da descendência portuguesa, europeia. Não é muito isso. Tá? Então a ideia de que uma democracia racial não existe, que você tenha é um mito da democracia racial. O Flores Fernando até menciona, ele fala da ideia do brasileiro, ele tem preconceito de ser preconceituoso. Né? Aqui no Brasil ninguém se considera racista, mas o racismo ele é muito presente. Né? Quer dizer, as pessoas elas não se consideram racistas, mas todas as pessoas, direto ou indiretamente, são racistas. Existe até um termo para isso que as coisas se usam muito, que é o racismo estrutural. Por outro lado, você tem autores como Darcy Ribeiro, o antropólogo, que ele fala desse mesmo processo de miscigenação, né? No seu livro A Sociedade Brasileira, ele fala dessa ideia, o livro dele chamado O Povo Brasileiro, em que ele fala, por exemplo, de que o brasileiro, ele surge a partir justamente dessa mescla, dessa junção entre o português e o índio no primeiro momento. Né? Ele fala sobre o brasilíndio, que é o brasileiro, que ele é a mistura do português e do índio no primeiro momento. O negro vem só depois. Né? O negro africano vem só depois. Mas no primeiro momento o Brasil surge a partir disso. E surge a partir do quê? De um acordo, né? Uma prática cultural que existia entre os indígenas, que era a troca de casais, troca de mulheres, né? Quer dizer, a ideia, por exemplo, de oferecer meninas da aldeia para conseguir aliados, né? Através do enlace, através do casamento, tá? E aí os portugueses vão pegar essa ideia dos indígenas, né? E vão proporcionar acordos, aliança entre algumas tribos indígenas, e daí vai surgir o brasilíndio, ou o mameluco, que são os primeiros brasileiros. Tá? E o nome, essa prática que era usada, é chamado de cunhadismo, que vem de cunhado, quer dizer, o brasileiro ele surge a partir de um acordo, né? Principalmente a partir da ideia da miscigenação, do casamento, justamente para poder os portugueses conseguirem aliados e acordos. Então é muito nesse sentido. Tá? Um outro autor que a gente pode também analisar é o professor Roberto da Mata, que é o único desses autores, o único que ainda está vivo. O Roberto da Mata, antropólogo, ele fala sobre o conceito de jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é aquela prática que o brasileiro tem de burlar regras, normas. O brasileiro tem uma dificuldade muito grande, desculpa, uma dificuldade muito grande, por exemplo, de seguir regras e normas. Então, muitas vezes,
A ideia de furar fila, pagar propina, jogar lixo na rua, né? São jeitinhos, né? São práticas malandras, tá? De burlar regras e normas, né? Inclusive ele fala até das grandes autoridades. Por exemplo, o cara lá que é juiz, desembargador, ele comete crimes, ele comete esse jeitinho, ele comete. Existe isso. Tanto é que é muito comum essas grandes autoridades, quando recebem uma multa, por exemplo, fazer alguma coisa errada, falar aquela expressão, você sabe com quem você está falando? Quer dizer, aquela coisa do tipo, olha, eu sou Deus, e Deus não pode ser multado, tá? Deus não pode ser penalizado. Quem pode ser penalizado é o cidadão comum, não eu. Então é isso, é o chamado, é uma carteirada que se fala que as autoridades, as grandes autoridades também usam, na verdade, que é o jeitinho, é uma coisa que existe tanto entre o grande empresário, o grande burocrata, o político, como também o cidadão comum do dia a dia. É isso. E tu tem também um outro autor que é o Sérgio Buarque de Holanda, né? Que ele fala no livro Raízes do Brasil, ele fala sobre a origem da sociedade brasileira, uma sociedade patriarcal, conservadora. E aí ele vai falar sobre a origem da nossa corrupção. A origem da nossa corrupção é o patrimonialismo, que vem de patrimônio. Então, por exemplo, essa prática da corrupção que existe de eu pegar aquilo que não me pertence, eu sou político, então desvio a verba da merenda escolar, da saúde, da educação. Isso são o quê? Práticas corruptas. E isso veio do patrimonialismo, que é uma herança que os portugueses deixaram aqui no Brasil, né? Que vem de patrimônio. É daí que vem o nepotismo, o clientelismo e tantos outros ismos, vem a partir dessa prática, que basicamente é corrupção, que é o patrimônio, o que é chamado de patrimonialismo, né? E ele fala, por fim, sobre o homem cordial, né? O brasileiro é uma pessoa que avalia as coisas por um aspecto puramente emotivo, né? E até um tanto irracional. Aí ele dá um nome para o brasileiro, ele chama o brasileiro de homem cordial por avaliar as coisas mais pelo lado emotivo, corporativo, né? O meu peixe, sabe? O meu grupo, o meu parça, né? Essas coisas todas são práticas, digamos assim, de afetividade e de irracionalidade. O brasileiro é um indivíduo muito irracional porque trata as coisas por lado puramente emotivo. Beleza? Bom, daí então, o capítulo 14, nós temos ele fala, o conteúdo fala de escolas, os nomes são escolas, né? Mas o termo não são escolas propriamente, é um grupo de intelectuais que surgiram nas universidades, nas faculdades, e vão explicar alguns fenômenos. Por exemplo, a escola de Chicago, que é um grupo de intelectuais que vai estudar sobre o fenômeno do urbanismo, né, do espaço urbano, principalmente em Chicago, né, falando sobre fenômenos como a criminalidade, os guetos, né, aí o termo Escola de Chicago faz um estudo sobre o espaço urbano. Tu tem a escola francesa, que o maior representante é o Henri Lefebvre, esse francês em que ele diz, na tese dele, de que a cidade ela foi feita, ela foi produzida e ela foi organizada para uma elite. As cidades elas não foram projetadas para o público pobre, não para a classe trabalhadora. Não, as cidades foram feitas e desenvolvidas e produzidas para gente que pode pagar. Então os espaços mais interessantes, mais importantes de uma cidade são sempre uma elite. Nunca é para as pessoas mais excluídas, mais pobres. Então ele fala muito sobre isso. Tu tem a escola de Frankfurt, que é um grupo de intelectuais que no início do século XX faz um estudo sobre os meios de comunicação de massa, né? Os jornais, as revistas, a TV, né? O rádio, né? O estudo deles fica muito sobre a ideia dos meios de comunicação. Vai existir o termo indústria cultural. O termo indústria cultural é um termo crítico dizendo que os meios de comunicação eles visam entretenimento, brincadeira e pouca reflexão e, acima de tudo, muito apelo no consumo diário frequentemente. Aí eles dão um nome para isso, eles chamam de indústria cultural, quer dizer, indústria cinematográfica de Hollywood. São estúdios que produzem o quê? Uma série de conteúdos para vender bens, produtos, imagens, serviços, né? Aí o termo indústria, mas é uma indústria cultural voltado para um público massa. Daí o termo indústria cultural de massa ou tipo, acho assim, de cultura de massa em si.
tá bom? Bom, por fim, nós temos também nesse mesmo capítulo o Norbert Elias. O Norbert Elias ele vai falar sobre o processo civilizador. No seu livro, ele fala, esse sociólogo menciona como a sociedade europeia saiu de uma condição de sociedade violenta, autoritária, bárbara, guerreira, que é a Idade Média, para uma sociedade civilizada, que é a sociedade moderna, né? Então ele menciona que o nobre da Idade Média era um indivíduo violento pra caramba, muito cruel, muito autoritário, né? Não tinha modos, era um indivíduo realmente, era uma sociedade cruel e violenta. E como num processo, né, leva tempo, essa sociedade violenta ela se torna pacífica aos poucos. Não quer dizer que vai acabar a violência, as pessoas vão deixar de ser violentas, mas vai existir o que? Um controle maior do Estado, né, que vai estabelecer regras do que o cara deve ou não deve fazer, né? Isso na Idade Média não existia. E a ideia, principalmente, ele fala sobre o nobre, né? Ele fala da sociedade de corte. Corte, né? Fazer a corte é uma sociedade civilizada, você está num ambiente, você deve seguir regras, refinamentos, comportamentos, a mesa, usar o lenço para limpar a boca, né? Tem toda uma conduta, isso é chamado de sociedade de corte. Que se tu analisar o que acontece muito hoje, a gente vai para algum local, por exemplo, tu vai para uma festa, para um evento, não pode se comportar de qualquer maneira, né? Você precisa ser uma pessoa civilizada. E a civilização parte da ideia de seguir regras, normas e condutas. E uma dessas condutas, né, da sociedade corte é segurar a tua onda. Eu falo assim, segurar a tua onda é o seguinte, é você ter o autocontrole, né? Não é porque alguém te ofende em um local público, tu vai lá e tu vai socar a cara da menina ou do rapaz. Não é assim. Tu pode até ter vontade de fazer isso, mas tu não pode, tu tem que segurar a tua onda. Isso é uma pessoa civilizada, né? O desejo de ser contido, é o autocontrole, né? Essa ideia. Então, aquela questão de que a liberdade não é você fazer o que você quer, liberdade é você fazer o que você não quer, né? Porque se você faz o que você quer, você é escravo das suas emoções, das suas pulsões, de tudo, né? E que, na verdade, quando você controla a tua onda, quando controla as tuas emoções, isso sim é liberdade. É uma coisa meio paradoxal, mas é mais nesse sentido. Aí que a gente pode avaliar. Então, Norbert Elias menciona essa questão do processo civilizador, do autocontrole, tá? E de que, é claro, a gente vai verificar que muito desse autocontrole, esses modelos, assim, não é voltado para um público pobre, mas sim para uma elite que vai, no primeiro momento, desenvolver tudo isso. Beleza? Pessoal, o 15º capítulo fala sobre movimentos sociais. Movimentos sociais, aí nós temos... Os movimentos sociais, eles são resultado de paradigmas. Paradigmas é uma visão de mundo de uma época, né? Então, um paradigma machista pode influenciar movimentos feministas. Paradigmas, vamos pegar aqui, racistas, pode provocar o surgimento de movimentos raciais, movimentos negros e assim vai. Então, os movimentos sociais, você tem os chamados movimentos usuais e não usuais. Movimentos usuais são aqueles como os sindicatos, as manifestações pacíficas, né? E os não usuais são aqueles movimentos, relações mais violentas, né? Que existe uma arbitrariedade, uma força. Os dois tipos de movimentos que se vai pedir na prova é o movimento clássico operário, né? Que é o movimento do século XIX na Europa, que visava o que? O direito de classe, é o direito de classe da classe trabalhadora, direitos trabalhistas para essa classe trabalhadora, o proletariado. E existe um movimento que é chamado de novos movimentos sociais, que quem faz esse estudo é um sociólogo chamado Henri Lefebvre, em que ele fala de novas demandas. Então, os novos movimentos sociais que surgem na década de 60 do século passado, muito ligado ao movimento de contracultura, movimento feminista, já a terceira geração, movimento gay, na época chamado movimento gay, depois virou LGBT, movimento negro, tá? Movimento ecológico. Então esses movimentos eles vêm com uma ideia do quê? De questionar os valores de uma sociedade burguesa, conservadora e tradicional. Né? Os novos movimentos sociais são novas demandas. Né? Quer dizer, qual é a ideia? Eu tenho o direito de ser diferente. O que é interessante nesses movimentos é que eles não buscam a ideia de classe,
Eles buscam a ideia da diferença, diferença social, étnica, gênero, sexo, ecológica, então é uma outra situação, tá? E finalmente o 16º capítulo, que fala dos modelos pós-modernos. E aí você tem alguns autores que vão falar sobre a pós-modernidade, que é o período que nós vivemos, né? Você tem o Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, que fala da modernidade líquida. Ele faz essa comparação à sociedade que nós vivemos, por ela ser rápida, intensa, principalmente nos comportamentos da tecnologia. Ele compara como se fosse a água líquida, fluidez, velocidade, tá? E diversidade, porque a água ela pode ter qualquer forma. Assim como hoje você tem diversas formas de família, de escola, de igreja. Quer dizer, os conceitos não são apenas são vários. Então ele faz essa comparação desses modelos líquidos, como o amor líquido, quer dizer, o que são amores superficiais, rápidos, sem muita profundidade. Medo líquido, que não é um medo específico, é uma proliferação de medo. A gente vive numa sociedade onde as pessoas têm medo de perder seus empregos, têm medo do mercado de trabalho, tem medo, por exemplo, da questão urbana. É uma sociedade mais violenta, né? Vivemos sempre cercados de muros, de cercas eletrificadas, estamos sempre sendo vigiados, temos condomínios que garantem a ideia da segurança, até o lazer, como o shopping center, está ligado à ideia do controle, do medo, quer dizer, muros. Tá? Então o medo líquido é um medo em grande proporção, em variedade, nesse sentido, é chamado de medo líquido. Né? E nós temos o Lilien Lipovsky, que é um sociólogo francês, que ele fala da hipermodernidade, hiper, grande, uma sociedade que ela é hiper em tudo, no consumo, no individualismo, né, na questão aqui da exposição das pessoas, né, a exposição em grande quantidade, intensidade. Tá? Então esses autores eles são chamados de autores pós-modernos, que eles abordam uma sociedade fluida, rápida, veloz, com muita tecnologia, muito individualismo e muito consumismo. Né? Então são os modelos pós-modernos. Então é isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Basicamente é essa a nossa revisão. Vai dar tudo certo. Torço muito para vocês, tá? E até uma outra oportunidade. Tá bom? Um abraço, gente. Até mais. Boa prova.